Bom, então iniciar a gravação, né? Mais uma vez, boa noite para vocês. Hoje é 1º de junho de 2020, são 7 horas e 5 minutos, né? Eu estava falando antes de gravar que os grupos que estão de verde aqui, certo? Sublinhados de verde, são os que são hoje. E os grupos que eu vou sublinhar de azul, certo? Os grupos que são dia 8. Eu vou deixar só os de verde, só para a gente destacar, tá certo? Então a gente tem aí 1h20 no máximo, porque eu começo a aula de HC de 8h20, 8h30, certo? O ideal é que vocês apresentem até 10 minutos para que a gente tenha esse tipo de discussão. Então, eu vou só mediar, certo? Eu não vou falar nem interromper ninguém. Quando eu começar os 10 minutos, eu vou abrir um cronômetro aqui, certo? Rapidinho, só um minuto. E à medida que o tempo for passando, eu vou avisando no chat quantos minutos faltam, certo? Para vocês terem uma noção em relação a isso aí. Deixa eu só abrir rapidinho aqui. Vou tentar botar o que não faz barulho, que tem uns que eu uso que os bichos fazem uma zoada na área. Então fica à vontade. Primeira pessoa que quiser começar, quer só que se identifique aí. Quem é que vai começar? De vocês aí. Em grupo de quem? Grupo de Edmara. Edmara vai ser. Qual é o teu tema, Edmara? Para eu botar aqui. Ou é sobre visão computacional com detecção de objetos. Visão computacional, né? Detecção de objetos. Vou começar. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela. O que é esse negócio de legenda oculta? Não precisa se preocupar, não. Deixa só um minutinho aqui, viu? Se você quer que eu legende alguma coisa aí, eu vou botando aqui e vai aparecendo aí. Pode começar, fica à vontade. Quando você falar, eu conto o cronômetro aqui, certo? Pronto. O tema que eu escolhi é uma introdução de visão computacional com detecção de objetos utilizando cascata. Para passar para o lado, é só. Eu vou fazer detecção de objeto com cascata e como funciona isso. Ele utiliza a árvore de decisão para o treinamento dos classificadores e cada nível, uma árvore de decisão tem vários níveis e cada nível ele tem classificadores que são chamados de classificadores fracos. Para poder treinar, eu utilizo um outro algoritmo que é o AdaBoost. Ele usa para treinar esses classificadores que tem dentro de cada estágio, dentro da árvore. E aí, como ele funciona? Ele classifica até ter um número satisfatório de positivo e negativo. E cada objeto passa por todos os estágios. E ele faz uma atribuição de pesos. Se um objeto, né, não for classificado, se der negativo, na próxima iteração que passar, ele vai ser atribuído a esse classificador um peso maior. Essas aqui são as RAR features que utiliza para poder pegar as características das imagens, de acordo com os pixels, e aí ele filtra um conjunto e extrai a característica do objeto. Aqui é um exemplo delas. Ela funciona de um jeito de subtração. O branco subtraído pelas partes pretas. Eu vou mostrar um arquivo desse RAR mais lá na frente.
Eu fiz uma demonstração simples, detecção de face, que eu utilizei a linguagem Go, com a biblioteca GoCV, que é visão computacional, o Machinebox, deixa eu ocultar isso daqui, Machinebox para poder treinar as minhas cascatas e o Docker para rodar o Machinebox. Vou mostrar aqui. É um arquivo bem simples, como eu falei, é só uma introdução à visão computacional. Hoje em dia utiliza mais Deep Learning com treinamento 1000 redes e tudo mais. Isso aqui é só uma detecção de objetos simples. Esse daqui é o Har Cascade, que é de onde eu vou tirar aqui a cascata. Isso daqui já tem pronto na internet, essas cascatas. Esse aqui é da parte frontal da face. E aí é como eu falei, ele tem os estágios, são os níveis, e os classificadores wiki. Aí mais lá atrás vão ter as features, como eu mostrei lá no slide, que é aquela parte que ele faz a subtração. Vou mostrar rodando. Pronto. Esse daqui eu treinei com aquele Machine Box para reconhecer a minha face. Já tá bom, já. E é um treinador bem simples. E o código é bem simples. Isso aqui é um tutorial que você encontra da própria biblioteca, que ele consiste em usar a função que abre a câmera, a função para preparar a imagem e a função da tela. Aqui isso aqui são imagens que ele gera enquanto eu estou com a minha câmera aberta para eu poder jogar lá no treinador. A parte do treinador, que eu utilizei aqui com Flexbox, deixa eu ver, vou pegar aqui a URL. Aí aqui eu tenho uma conta free, né, bem limitado, mas aqui eu consigo ensinar as fases, por isso que quando eu coloquei lá na imagem apareceu Olá Edmara, foi uma mensagem que eu coloquei com o nome que eu fiz post aqui, que é essa parte aqui, ó. Na hora de treinar lá a minha carinha, eu coloquei um nome, que tem como atributo ID, nome, e como upload a imagem. E foi isso daí. Quem não está conseguindo aí acessar a plataforma, tentem fazer um Discord aí para as pessoas, ou nominá-las quem são. Porque caso a pessoa não consiga acessar hoje, eu vejo o que é que eu posso fazer em cada caso. Pode ser? Pode continuar, vai, Mara. Terminei, professor. Beleza, pode ficar à vontade. Posso fechar? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas até agora? Pode ficar à vontade, acho que eles perguntam no final, certo? Pronto, foi isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só uma introduçãozinha mesmo, com cascata. Porque eu não manjo de Python, e a maioria das coisas utiliza Como a gente não tem Python. como bater pausa online, né? Então aí, certo? Pronto, tem as palminhas aí, muito bem, Rildo. Todo mundo bota as palminhas aí, né, no chat. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Todo mundo aplaude nosso colega aí, né? E aí, Palminhas aqui. essa biblioteca do Go, ela é bem simples, porque ela abstrai o OpenCV. Lógico que eu não usaria para um projeto em produção, não usaria nem cascata para um projeto em produção, mas é legal de aprender a teoria e ver como funciona. Joia. Quem tiver disponível para perguntas, certo? Fica à vontade aí. Só abrir seu microfone. Perguntas, se serem interessantes, perguntas faladas, não digitadas.
Fique à vontade. A gente tem mais 5 minutos para perguntas. Ninguém tem perguntas? Não acredito. Tá, João, então. Beleza, valeu, pessoal. Professor, você está falando e o microfone está mutado, eu acho. Isso. Então, no caso, quem vai ser aí, no caso? Nós temos o grupo de Cláudio, o grupo de Ryan, o grupo de Lucas, o grupo de Matheus. Acho que eu posso apresentar. Pronto, fica à vontade aí. Deixa eu compartilhar aqui. Você está conseguindo ver aqui, Thiago? E assim, Pronto, posso começar? deixa eu só zerar o cronômetro aqui. Vai, quando você começar a falar, eu começo. Nosso projeto é composto por Cláudio Bessa, Gabriel Andrade e Matheus José. Ele tem as tecnologias de scrapping, crawling e PageRank. Eu vou explicar cada uma delas agora. Primeiramente, scrapping ou web scrapping, ele funciona como uma raspagem de dados. Geralmente, essas raspagens de dados retornam arquivos resultados .json ou .csv ou .xml. Como eu precisava realizar o scrap e armazenar essas informações em um banco de dados, eu fiz a extração dos textos e já escrevi direto no banco de dados. Mas, posteriormente, eu vou mostrando as bibliotecas que eu utilizei. Geralmente, esse tipo de mecanismo, ele tem um grande uso de memória RAM do computador, e aí tem que ter um bom recurso físico para realizar esse tipo de procedimento, ou seja, ele vai demorar muito. O crawler já é outro mecanismo, ele vai funcionar com a indexação das páginas. Ele meio que facilita o mecanismo de busca do Google, por exemplo, em todas as páginas da web. O crawler é utilizado por várias empresas, como a Google, a Yahoo e a Microsoft. Cada uma delas tem o seu bot específico. Só que eles não realizam crawler como eu usei no meu algoritmo. Porque no meu algoritmo eu não peguei nem o robots.txt, nem o sitemap do Wikipedia. Eu fui meio que raspando todas as informações que eu tinha acesso e todos os links e fui montando a minha própria base de dados, o meu próprio sitemap e o robots. No caso, não tinha ninguém para me guiar, eu meio que fui forçando a níveis de acesso. Quando eu for explicar o PageRank, vocês vão entender melhor como foi que eu fiz isso. E já o PageRank, ele foi criado por Larry Page, não sei se vocês conhecem ele é o fundador da Google. E a PageRank funciona o seguinte: a quantidade e a qualidade dos links que são endereçados à minha página.
Por exemplo, eu tenho o link da Wikipedia, e aí ele fala sobre linguagem de programação. No meio do seu texto, ele tem um link lá, que ele vai citar a documentação do Python. Como ele tem um link direto para a documentação do Python, provavelmente a documentação do Python vai ter uma quantidade de informações mais ricas em relação a Python do que a página do Wikipedia. Então, se for seguir apenas o algoritmo de PageRank pela quantidade de acessos que é dado às páginas, a documentação teria uma posição superior no algoritmo do Google, sendo que não é bem assim que funciona, porque as métricas utilizadas, a qualidade dos links, que é mudado de um para outro PageRank. Então, no caso, eu fiz um PageRank, o Google tem outro, e o que diferencia entre a gente é a qualidade. O que diferencia entre a gente é exatamente as métricas utilizadas. As métricas que eu utilizei para esse PageRank foi através de pesos, e ele faz as seguintes métricas. Tem a localização das palavras, que aí, no caso, quanto mais próximo do topo a palavra estiver, mais próximo melhor ordenada ela vai ficar, tipo, ela vai ficar em primeiro. A frequência das palavras, se eu, por exemplo, pesquiso por Python, provavelmente num artigo sobre Python vai ter muito mais palavras Python do que um texto sobre linguagem de programação. Então, a documentação do Python vai estar acima da linguagem de programação. Distância entre as palavras. Esse distância entre as palavras ele vai funcionar somente quando tem mais de uma palavra sendo pesquisada. Se eu coloco, por exemplo, programação Python, ele vai pegar essas duas palavras e vai procurar no texto quão mais próximos elas estiverem uma da outra. Se, por exemplo, tiver uma frase lá, esse algoritmo foi feito através de programações Python. Então, assim, como eu citei essa frase, programação e Python, uma atrás da outra, esse link que tem essa informação vai ficar em cima de todos os outros textos. E aí sim vai entrar o algoritmo do PageRank, que aí vai ter a quantidade de URLs direcionados para essa página. E também para acrescentar, eu acho que o Google ele utiliza muito esse peso em relação ao texto no título, que por exemplo, eu tenho no título de uma página, eu tenho linguagem de programação. Se eu pesquisar sobre linguagem de programação, provavelmente essa página do Wikipedia vai estar em primeiro. E esses pesos aqui eu distribuí dessa forma, como uma forma de equilibrar um pouco mais e dar ênfase muito ao PageRank, que é o que aborda a maior quantidade de assuntos vistos na disciplina. As tecnologias utilizadas foi a linguagem Python, o framework Spider, e aí a biblioteca que eu instalei foi o Anaconda. As bibliotecas específicas utilizadas foi o PyMySQL, que faz a conexão com o banco de dados, o NLTK, que é Neural Language Toolkit, que é ele que faz a linguagem natural. Ele tem toda a ferramenta de linguagem natural para, por exemplo, ele recebe as palavras, por exemplo, palavras como programar, programação, programativas. Todas essas palavras possuem o mesmo radical, que é program. E esse radical, ele é armazenado no meu banco de dados apenas a parte do radical. Essas variações, elas são descartadas, e quem faz isso é o NLTK. Aí tem o URLlib3, que ele é quem faz os acessos às páginas, e depois o crawler funciona para fazer a raspagem dos dados. O Beautiful Soup, ele vai pegar essa sopa de letras que vai vir da raspagem e vai tratar e me dar de uma forma mais amigável. E o RE, que é a expressão regular, que na verdade tem aquele parte do regex, que a gente também viu em sala de aula, que aí ele vai definir qual é a minha linguagem de entrada, vamos dizer assim, e quais tipos de alfabetos vai ser entendível pelo meu mecanismo de busca. Aí, a relação com o que vimos em sala de aula é porque, assim, se eu falar apenas a parte conceitual, vocês podem não tá enxergando qual a relação que tem o que foi visto, o que eu estou fazendo aqui, com o que foi visto em sala de aula. E aí eu deixo claro que, por exemplo, a definição do alfabeto de entrada das informações, ela tem uma ligação muito forte com as linguagens formais e autômatas que vimos no semestre passado e um pouco nesse. E também tem a parte do STEM, que é a biblioteca que eu falei, que ele corta e faz os radicais das palavras. E essa parte dos radicais é muito importante,
para você não começar a poluir o seu banco e não ter a quantidade certa de palavras. Porque, por exemplo, se alguém digita alguma palavra errada, você grava essa palavra no banco e aí tipo fica mais difícil ainda fazer a indexação dessas informações. E aí depois tem um PageRank. Aí no PageRank vai ter conceitos de grafos, árvore de decisão e máquinas de estado e um mecanismo de busca por ser busca, ele já possui a linguagem natural embutida, que é exatamente ele se aproximar um pouco mais da linguagem natural do ser humano e não a linguagem formal da máquina. E mostrando um pouco sobre o que eu fiz, eu tenho aqui o Spider, e aí ele primeiro possui os algoritmos de crawler, que aí ele vai indexar as páginas, aí depois ele faz consultas pelo ID, aí pega a ligação que tem de um ID com outro, e aqui eu vou montando toda a minha base de dados. Eu não vou mostrar cada função, porque senão vai demorar muito. Eu vou montando cada minha base de dados, e no final de tudo isso eu vou ter 3 tabelas definidas na aplicação, que são as URLs, as palavras e a relação de URL com palavra e a localização que elas estão. Essa parte da localização é importante porque para fazer aquele algoritmo da localização. Quanto mais próximo do topo ela estiver, melhor recomendar essa página. E a lista de páginas eu comecei com o site do site Wikipedia, porque ele tem muitas URLs internas e não desvirtua tanto. E a linguagem, eu comecei com a página de linguagem de programação. Ela fez um crawler de nível 2, então no caso, eu acessei a página de linguagem de programação e ela tinha 380 links. Desses 380 links, ele tem mais 400 links, dentro de cada uma delas. Eu armazenei todas elas e fui só até esse nível de 380. Eu não me aprofundei mais que isso. Se eu quisesse me aprofundar mais, eu colocaria 5. E ele entraria 5 vezes o nível da indexação, mas como eu tinha pouco tempo para mostrar, eu não indexei muito. Quanto mais esse programa estivesse, melhor, porque teria mais base de dados, mais possibilidades de palavras. Quando vocês verem aqui na busca, vocês vão entender um pouco sobre o que acontece. E aí, o que eu fiz foi o seguinte: cada tipo de pesquisa, ela possui a sua métrica separadamente. E aí, ela tem as suas normalizações, tem a parte da frequência, que é o que eu falei. Quanto mais repetidas as palavras tiver, melhor. Tem a localização, a distância, a contagem, o PageRank, todas as métricas que eu falei anteriormente, expliquei cada uma delas, está aqui codificadas. E no fim eu vou mostrar aqui, assim, os pesos também das métricas utilizadas, eu já coloquei aqui também. E agora eu vou vou fazer o algoritmo rodar. E aí, por exemplo, se eu coloco aqui Python, programação, e coloco, sei lá, PT para filtrar nas linguagens de português. Quando eu rodo esse código, dá o play. Pronto, quando eu rodo esse código, ele vai me dar aqui terminal linguagem de programação, vai me dar o site do Wikipedia. Cadê? Ele deu reload modo sigilo, é porque tem a minha senha e aparecer aqui para vocês, é por isso que eu tirei daqui. Mas deixa eu ver. Gabriel, já passaram 5 minutos a mais aí, viu? Então é isso. Aí tá funcionando, qualquer coisa, quem quiser o código depois disponibiliza no GitHub. E é isso. Olha, alguém de vocês quer Gabriel, olha o chat aí. Só o professor spamando, tempo esgotado, tempo. Vamos lá, certo? Foi legal. Eu agradeço. Então, tua tela aí rapidinho. Tá. Deixa eu parar aqui. Pronto. Ó, lembrando que tempo é um dos critérios de avaliação, certo? Então, por mais que ele tenha feito prática, mas aí estourou 50% do tempo a mais. Então aí já arrumou 5 décimos, certo? Os 2 e-mails. Espero que quem for apresentar tenha essa noção, porque senão se todo mundo tirar 5 minutos do colega, a gente não vai viabilizar 5, 10 minutos do último grupo aí. A joia Dá depois um ninguém... para ele, professor. Ele foi depois o primeiro Depois ninguém vem com mimimi, chororô. O professor tirou 5 décimos, o professor tirou 3 décimos, certo? Já estou avisando que eu falei que são 10 minutos. Se vocês vão apresentar a banca TCC daqui a 1 ano. Então vocês já têm essa noção aí rápido, certo? Mas parabéns, Gabriel. Se alguém tiver alguma dúvida aí,
Eu dou 1 minuto para pergunta, se alguém tiver, porque a gente já perdeu aí 70% do tempo. da Tava em apresentação. 12 minutos aqui, não foi? Hum? Não tava em 12 aqui no site, não foi não? Não, aqui é porque começou, na verdade eu parei e começou de novo. Ah. Mas você vê aí o tempo aí. Vamos lá. Nenhuma? Então, quem é o próximo aí? Próximo. Temos aí o grupo de Matheus. Matheus tá aí? Grupo de Matheus. Grupo de Lucas aí. Lucas, Ian, Lael e Jonathan. Grupo de Ryan, João, Gutenberg e Helder. Também estão aí? Opa, estamos aqui, professor. No caso é o grupo de... João Vitor, Rayan, Qual o tema, Helder, cara? Deixa eu botar aqui. jogos educativos. No caso, acho que o Guto tá com problema de conexão de Rayan também. Aí. Não, beleza. Quando tu começar aqui, eu começar a falar, joga a tua tela aí, eu começar a falar, eu disparo aqui, beleza? Beleza. Deixa eu ver como é que faz mesmo. Aqui. Onde é mesmo que eu esqueci? Vamos ver se eu acho. Tem uma setinha do lado que tem tem uma setinha pra direita aí, ó, tá vendo? Sim, compartilhar a tela aqui. Deixa eu... Tá dando pra ver já? Acho que já, né? Assim, pode só botar o slide agora. Pronto. Ana Carla tá doida pra apresentar o dela. Quer adiantar pra hoje, Ana Carla? Tá dando pra ver tudo certinho? Tá, professor, faça isso não, que a gente ainda não preparou nenhum slide. Eu sei disso, Só vocês vão preparar no dia. Vai, bicho, mete brasa. Pronto. Nosso tema é jogos educativos, né? Composto por Helder, Gutenberg, eu e Rayan. Bom, nosso é bem simples. Eu vou começar com o Kahoot, falando sobre um pouco da jogabilidade dele. Muito simples, acho que uma hora que já sabe como funciona, que todos os jogadores se conectam através de um PIN, que é gerado pelo professor ou alguém que esteja elaborando o questionário. E é muito utilizado também para revisões, caso queira, nos períodos ou nas escolas que os alunos usem para aperfeiçoar suas exames. Aí, aqui falo sobre um pouco sobre a pontuação, né? Que o Kahoot ele disponibiliza um top 5. A cada final de rodada gera a pontuação e eu tenho esqueci de falar que quem responde mais rápido aqui no questionário durante o tempo ganha mais pontos também. E aqui é uma análise que foi feito, que cerca de 40 milhões de pessoas utilizaram mensalmente o Kahoot em 2017, né? Bem antigo um pouquinho essa pesquisa, mas é interessante que muita gente utiliza ele para fazer coisas no colégio, faculdade. Aqui temos também o The Sims, que a jogabilidade dele é basicamente criar sua própria residência e ajudar os outros membros, seja o vizinho ou algum tipo. A aprendizagem do The Sims, que é um jogo super simples, só que ele mostra para você aprender sobre a responsabilidade de cuidar do próximo, controlar a ação de finanças e a importação de construir carreira ou alguma coisa assim. E normalmente aqui a gente vive como se fosse o nosso dia a dia, né? Aqui no caso seria a Raia, mas tá com problema de conexão. Eu vou falar rapidinho sobre o Sudoku, que é um jogo bastante antigo. Não. Pode falar por ele aí, não tem problema não, certo? Beleza. Aqui o Sudoku que é um jogo bastante antigo, que todo mundo aqui conhece, provavelmente, que a gente já brincou e tudo na sala, lá no P1. Que é um jogo de lógica, né? E a solução de problemas que ajuda a estimular as habilidades cognitivas das pessoas.
É um jogo baseado na colocação lógica também, de números. E a ideia do jogo é bem simples, né? A gente sabe que todas as células juntando ao total dá 81, e a gente tem que fazer de 1 a 9 em cada quadradinho dele. Nesse quadradinho, no quadradinho e no quadrado gigante também. E a aprendizagem. A aprendizagem do Sudoku, ele exige que os jogadores pensem estrategicamente e resolvam os problemas criativamente. No caso, uma vez que você para de jogar no meio do jogo, você deve iniciar todo o processo novamente, para poder voltar ao seu raciocínio e a sua concentração, que você estava antes, para poder concluir o que você tinha começado. Pronto. E foi basicamente isso. Só isso mesmo? Só 3 isso minutos. mesmo. Pronto. Beleza. E aí, alguém tem alguma pergunta para o nosso colega aí? Deixa eu abrir aqui. Alguém tem alguma pergunta? Falei meio rápido, mas... Quem é teu grupista de novo? Meu O grupo... João, o Gutenberg e Helder, né? No caso, eu sou o João, E Rayan, faltou Rayan. É. João, Helder, Gutenberg e Rayan. Só um minuto aqui, viu? Compartilha a tua tela aí rapidinho. Beleza, foi mal. E de fato, quando o cara tá compartilhando na tela, não tem como saber não as mensagens. Eu tive que abrir aqui. Eu o recebi grupo só de pelo vocês, link, tá ligado? o grupo de vocês eu deixei não tá fazendo nada, 1,8. não. O grupo de vocês eu deixei 1,8. Uma dica que eu vou dar a todo mundo é a seguinte, certo? Serve para todos. Quando vocês forem elaborar uma apresentação, vocês trabalhem em cima de planejamento de tempo. Porque um passou quase 16 minutos. Eu contei o cronômetro dele, já estava com 3 minutos, que eu botei no celular e botei no site, porque no celular tem que botar na tela. Só que já tinha 3 minutos do celular com 12 do navegador, então fez 15, quase 16. E o de Ryan deu 3 minutos, então a discrepância é totalmente diferente, certo? Então uma dica que eu vou dar muito importante, quem geralmente apresenta primeiro se lasca, né? Enfim, mas faz parte, certo? É vocês planejarem e cronometrarem apresentações de vocês. Porque isso é muito importante, certo? Desenvolvimento para saber usar o tempo. 10 minutos é muito pouco tempo, dá para falar muita coisa. No caso dos meninos aí, eles só jogos educacionais, mas só falou do Kahoot e do Sudoku. Então existem milhões de aplicativos aí, existe o Quiz, existe o Anki, existe um monte de software aí que vocês poderiam ter trazido, na minha opinião, que poderia ter ajudado até os colegas de vocês a estudarem, certo? Eu já trabalhei com pelo menos uns 8 softwares que são educacionais. Então, acho que daria para ter trazido um pouco mais de conteúdo em relação a isso aí. Tá certo? Mas, enfim, parabéns para o grupo. Se alguém tiver alguma pergunta. Mas aí, Ana, vocês têm que ter a consciência que vocês são profissionais de mercado. Então, não pode ter vergonha de falar em público mais, não. E aí vocês já estão muito grandinhos para ter vergonha de falar em público, né? Vocês têm que, inclusive na sexta agora, eu vou falar aqui porque eu falei no assunto, né? Mas não é que eu não recomendo, mas vocês não vão precisar agora exatamente. Mas na próxima sexta, dia 5 agora, de 3 horas da tarde, certo? Não sei quem de vocês já é inscrito no meu canal do YouTube, mas eu vou fazer uma live para os meus orientantes de TCC e público em geral, certo? Eu falo para eles, mas libero a live. Fica aberta a live. Justamente sobre isso. Como é que a gente se prepara antes, durante e após o TCC. E uma digamos assim, uma das etapas da preparação que eu vou falar é preparação psicológica de oratória, tá certo? Então, enfim, estou avisando aqui porque caso alguém queira pegar alguma dica lá mais para frente para os seminários, certo? E para os TCCs, agenda na agenda de vocês aí, tá certo? Eu não disparo para as turmas de P6 para trás, porque é muito específico para TCC, né? Mas vocês vão chegar um momento que vocês vão precisar, vocês estão entendendo? Então fica a dica aí, quem quiser ter uma live, quem quiser participar, fica a sugestão de vocês interagirem lá na live, certo? Vou botar aqui no chat, pra vocês lembrarem aí. Dia 5, no caso, sexta-feira, 3 horas da tarde, tá certo? Fica a sugestão para vocês. Tem a gente tem o grupo de Lucas Alves, mas vai ser pelo YouTube, Ana. Você digita lá no chat e consegue jogar teu comentário
na tela, igual o pessoal da coordenação faz, tá entendendo? Tem o Lucas, Ian, Lael, Jonathan para apresentar e o grupo de Matheus. Só faltam esses dois, né? Só. Falta o grupo de Lucas e o grupo de Matheus. E aí? Quem é o próximo aí? Mais alguém? Mais alguém? Tô esperando aí. Bora? E demais aqui, eu vou botar essa outra cor aqui pra gente diferenciar, né? Manda ele mandar pra tu, cara. Tu começa aí. Se virem nos 30 aí, vocês aí. O professor, só para avisar, o Hum. Matheus lá, ele não tá online, não. Mas Ian, não tá? Não, o último grupo, que é só ele. Matheus Queiroz, isso. Aí vai levar zero aqui, cara, infelizmente. Tá bom. É bom Mas que aqui, fica registrado, né? Fala. Ouvindo? não, tranquilo, assim, ó, aí. Tá bom. Vocês concordam que o aluno, se não puder entrar, se tiver problemas, ele tem que avisar o professor antes? Acho que todo mundo concorda, né? Acho que vocês entendem isso, né? Hugo, eu estava tentando, tô tentando antes das 7, eu estava tentando, eu não estava conseguindo, estava carregando. Os meninos estão lá no grupo da turma, Hum. avisando que não está conseguindo. Tem Cíntia também, o pessoal não está conseguindo mesmo, eu não estava conseguindo de Não jeito tá nenhum. conseguindo, né? Não, fica carregando, a gente vai até a tela do Blackboard, quando a gente coloca para acessar, entra no sistema, mas aí fica carregando, dizendo que a gente tem que esperar um tempo, que não vai. Entendi, Eu até entendi. mandei as fotos, eu não sei se tem. Aí depois que mandaram outro link pra gente, eu consegui entrar, mas tem gente que não conseguiu. O certo, Ana, além de vocês demais, é vocês entrarem pela sala e não pelo curso, você tá entendendo? Entra pelo link normal, que vocês entram para o sistema, acho que é o sistema área do aluno, se não me engano, né? E lá Isso. vocês clicam em acesso ao Blackboard e já direciona para a sala. Ao vocês, deixa eu ver se eu compartilho aqui minha tela. Eu acho que eu não vou conseguir, porque eu vou compartilhar a tela da tela. Aí vai dar um lag aqui, certo? Mas eu vou tentar. Deixa eu ver aqui. Consigo, acho que consigo. Vê se vocês visualizam essa minha tela aí, ó. Conseguem ver, né? Sim, É aqui, aí você clica aqui, ó. Tá vendo que tem o nome? sim. Pronto, aí Foi você por aí. clicou aqui e pronto, acessa essa nossa sala. Muita Não, gente. eu entrei por aí, mas Exato, não cheguei, não dava para chegar nem aí. entendi. Então, pode ser estabilidade mesmo, então. Entendo, eu não estou condenando a equipe. Estou falando que hoje, como o aluno não compareceu, hoje é zero. Se ele tiver tido problemas de internet, então ele pode apresentar na semana que vem, não tem problema, certo? Mas como eu estou falando, se o aluno não compareceu e não justificar, automaticamente vai ter a nota abonada. É isso que eu estou tentando falar a vocês. Não é que o professor deu zero porque o aluno está online. Não. Se o aluno não compareceu e o aluno não justificou, automaticamente ele vai receber zero. Porque, enfim, eu entendo que as pessoas têm que ter bom senso, eu tenho que ter o bom senso de entender que a gente depende da plataforma, todo mundo sabe disso, e os alunos tipo, se o cara desapareceu, pelo menos manda um e-mail, tá entendendo? Pelo menos manda uma mensagem no Blackboard. Enfim, eu penso assim, cada um de vocês tem o direito de pensar diferente, né? Bom, se Matheus não compareceu, fica faltando aí o grupo de Lucas, Ian, Lael e Jonathan. E o Pop de Ryan tá tentando entrar desde 7 horas da noite. Então, entra, cai, entra, cai, entra, cai. E aí, Ian? Tá com slide, não? É Pelo menos verdade, tá tentando. é verdade. Eu tô com medo das bancas, isso. Como é que vai ser isso aí, velho? O aluno tentar defender e vai começar a cair no meio da banca. O número tá zero, tá faltou, que é melhor, né?
Oxe, no real os caras devem desmaiar. Cai do mesmo jeito. Estão por fora, meu amigo, como é as coisas. Eu já vi em banca TCC, os boy inventa. Tem alguém falando no chat aqui, ó. Não, mas aí vocês se preparam. Esperar mais 10 minutos aí, certo? Se ninguém entrar, a gente encerra. Apagar essas linhas aqui, né? Ana, tipo, tem um amigo meu que tava no P8 quando eu fazia a fábrica e ele treinava apresentação com a gente. Ele fez o quê? Umas 3, 4 apresentações do trabalho inteira lá pro grupo da gente na fábrica. Na hora é só ele repetir o que ele já fez. Mas Exato. eu fiz isso já, eu faço isso, e eu apresento, eu fico falando sozinha, eu me gravo e na hora eu fico gaga, não adianta. É se falar Tem assim, texto na apresentação das apresentação, pessoas. se for normal eu falo, agora eu falo assim, é apresentação, pronto, ferrou. Porque Não, você mas tem simulando. medo de palco, você tem pânico de palco, Eu entendeu? acho que é alguma coisa assim. Exato, se bota lá na frente com todo mundo sentado, com pessoas que gostariam de ver você apresentando, simulando mesmo a apresentação. Eu, quando Coisa fazia mais simples para treinamento, fazer isso é passar é, vergonha. é Passou apresentação. vergonha. Não, Debate, não. eu consigo participar. Apresentação eu não consigo. Então, o que eu tô dizendo é só você passar uma vergonha bem na massa assim que no instante, entendeu? A Já passei. apresentação psicológica é prática. Isso aí não é nem se iludam. Se ela desenvolver algum processo de preparação, ela quebra esse medo dela. Isso aí nem se preocupe, não. Todo mundo está predisposto a ficar nervoso. Até que se prepare tecnicamente, entenderam? Professor Tiago Zubati está perguntando: o uso de projeto open source é liberado para apresentação? Claro, com certeza, né? Aberto, não tem problema nenhum. A equipe aí, mais uma vez, ó, a equipe que tem Lucas Alves, Ian Lins, Lael e Jonathan, certo? Não tem nenhum dos 4 na sala que possa apresentar. Ian O, tá pro- ali. o problema é esse, é botar nas costas de alguém É, para falar, né? Ian tá aí. Lucas Alves tá ali. Não é que não tem direitos autorais, é que os direitos autorais são coletivos. Cuidado aí, certo? Linux não é de ninguém, não. Linux tem a propriedade GPL GNU, né? A licença open source que você altera mediante a citação dos autores originais, entendeu? Tiago é doido pra tomar um Eu acho processo por isso causa de direitos autorais, grande. esse bicho. Um tanto de coisa que eu pirateei, eu provavelmente vou ter mesmo. E hoje em dia, Tiago, tu nem precisa piratear, cara. Porque tudo tem software livre hoje. Se tu quiser usar Linux, é Os gratuito. jogos não. Não, jogos não, mas ferramentas de trabalho. Se tu quiser usar suítes Office, tem um WPS, tem um LibreOffice, tem tudo. Vocês têm que aprender a usar software original, não pode usar software pirata não, certo? Fica a dica pra todo mundo aí. Relaxa, um dia eu vou receber o karma aí. Google Tudo que Docs eu lançar vai também, ser pirateado. Google Drive também, S3, certo? O WPS Office, cara, eu acho que eu nunca mostrei a vocês não, né? Não tô ganhando nada não, certo? Mas eu acho que é bom, merece ser compartilhado. Dê uma olhada nesse aqui, eu já recomendei pra muita gente, a galera sempre pergunta. Esse link que eu colei agora aí, ele é gratuito, isso aí. Igual a ferramenta da Microsoft. Não tem erro, não. Quem? Estamos aguardando ele. Estamos todos confiando nele. Sei que tem gente que já está aprovado por média, né? Quem é que já está aprovado por média aí? Bota aí no chat aí.
Por falar nisso, professor, quanto é que vale a presença na aula? Ele caiu. Caramba, quando eu entrei, Fechei a janela sem querer, foi mal, viu? Sim, repetir aqui, professor, quanto é que vale a presença na aula? Esse na aula, para esse segundo estágio, não tá valendo. Eu só botei pro primeiro estágio. Mas você não tá printando? Estava no primeiro estágio, no segundo não tô, não. É só para trazer vocês para aula, senão ninguém participar. E Exatamente. vai Presença vale te dar nota, vai conhecimento, ser o né? quê? Mas A poderia prova. valer pontos também. professor, Tiago, eu fiz isso aí, muita gente reclamou. Olha, vida de professor é muito complicada. Lael Se você, apareceu, Lael. ó, deixa eu só fazer um comentário breve aqui. Eu vou dar um exemplo. Tem uma turma, eu tô com 5 turmas. Tem uma turma que fez um. Eu rodei um questionário aqui, vocês me avaliaram, né? Beleza, muita gente agradeceu. Tem uma turma, não é a de vocês, não, é outra turma, que a galera fala assim: a disciplina é muito teórica, a disciplina é muito teórica, é muita teoria, beleza. Quando foi no começo do período, eu propus fazer um projeto, aí ninguém. Quando foi no começo do período, eu propus trazer práticas, aí ninguém quis. Aí não tô dizendo que é outra turma, como eu tô falando, né? Aí eu peguei e propus pequenos seminários, 10 minutos. Ninguém quis. Aí quando eu rodei o questionário, todo mundo disse, ó, a disciplina é muito teórica. Vocês estão entendendo? Se eu propor um negócio prático, ninguém quer. Se eu dou só teoria, o povo mete o pau dizendo que é só teoria. E aí, como é que eu vou agradar? Vocês estão entendendo? Não, a turma de vocês é muito tranquila. A turma de vocês é muito boa. Vocês são muito tranquilos, né? Mas tem turmas que é assim, se eu rodo uma prática, a galera critica. Se eu dou aula teórica, a galera critica. Se eu, sei lá, rodo um vídeo, a galera, ó, professor, o senhor não tá dando aula não, o senhor tá botando um vídeo aí pra passar o tempo. Vocês estão entendendo? Aí se eu boto prova, tem gente que acha ruim. Eu botei a prova offline, porque justamente por conta dos provas de internet. Tem gente que criticou porque disse que queria a prova no Blackboard. Aí se eu botasse no Blackboard, tem gente que disse que queria offline. Aí é complicado, cara. Aí às vezes eu tenho que tomar algumas medidas mais drásticas, porque senão. Aí comecei a fazer chamada, entre aspas, pro print. Muita gente disse que não conseguia acessar porque não tinha internet. Se eu não fizer, a galera. Ó, professor, o senhor não tá fazendo chamada, eu não vou pra aula. E ninguém vem pra aula. Aí se ninguém vir pra aula, e a coordenação pergunta por que ninguém tá vindo pra aula. Vocês estão entendendo? Como é que eu vou fazer o cara assistir a aula obrigado? Não tem como, não vou puxar na mão do cara. Então vai dar consciência de cada um, né? Fala, Nina. A gente tá te ouvindo aqui. Não entendo, eu entendo. Podem ficar. É por isso que no segundo estágio. A Nina tá falando, eu tenho a impressão de que esse EAD tá tendo mais material que o próprio presencial. Me sinto completamente esgotado. Exato, é a situação como um todo, Nina. Você falou num ponto aí, vamos aproveitar enquanto os meninos se preparam. Mas aí é só a transferência da situação, não é a instituição, não é a faculdade, tá entendendo? E outra coisa também, não sei se vocês fazem. Eu vou dar uma sugestão do que eu faço, não sei se ninguém adota, certo? Não sei quem faz isso. Mas assim, tentem, né? Sugestão, tentem adaptar uma rotina diária dentro de casa. Vocês estão entendendo? Não imaginem que vocês estão em casa, que fica banda voou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vou dar minha rotina. Eu acordo todos os dias, 7 horas da manhã. Então, 8 eu começo a trabalhar. Aí quando eu largo, é perto de meio-dia. Aí eu não mostro meu computador, eu fico de meio-dia a 2, como se fosse meu intervalo de almoço, certo? Aí dependendo do tipo, então eu trabalho até certo horário, paro. Aí dá na hora, noite do aula. Quando aí encerrar a aula, eu vou me divertir. Vou assistir uma série, vou assistir um filme. E me desconecto totalmente do celular. Desligo o telefone, celular não, desligo Skype, desligo o Blackboard, certo? Então, tentem também. Não sei se vocês assistiram o lançamento da SpaceX pro espaço. Foi sábado, né? E ontem, além de sábado, passou ontem no Fantástico, como é que os caras vivem lá em cima, certo? E os caras se baseiam em 4 coisas. Os caras trabalham, o cara tá lá no espaço aéreo, lá 400 quilômetros da Terra, na estação espacial, e o cara vai passar 6 meses trancado ali dentro. Aí o que é que eles fazem? Eles fazem 4 coisas. Eles tiram um tempo para trabalhar, um tempo para fazer exercício físico, um tempo para desenvolvimento espiritual e um tempo para lazer. Vocês estão entendendo? Então, qual é o problema que a sociedade, as pessoas estão tendo hoje? As pessoas não estão entendendo
que é necessário fazer essas coisas. E por mais que vocês trabalhem, que a gente trabalhe muito, principalmente quem é mãe e pai de família, né? Às vezes a gente tem que tentar entender isso aí, tá entendendo? Então, é difícil, né? Todo mundo. É novidade para todo mundo, certo? Mas assim, vamos tentar ter calma, né? Vamos tentar, na medida do possível, processar isso aí, certo? Que aos poucos a gente vai mudando e vai voltando à nossa realidade que a gente tinha, né? A Nina bota aqui, mas é porque muita gente tá fazendo home office. Eu tô fazendo home office, eu tenho intervalo na hora do almoço, e aí tem 5 projetos, blá blá blá, esse primeiro. Nina, assim, é questão de gestão também, sabe? Eu acho que se a gente tentar desenvolver a gestão, falando assim parece ser fácil, né? Mas cada pessoa tem sua realidade. Mas eu acho que tem que se tentar, entendeu? Acho que se vocês, todo mundo aqui pensar positivo, o primeiro aspecto é pensar positivo. Se a gente só absorver energia ruim, e se a gente só absorver que vai dar errado, aí começa a dar errado. Então a gente não pode ter pensamento negativo, né? Eu acho que, enfim, não sou paladino da sabedoria para dar conselho a ninguém, certo? Mas compartilho com todo mundo, né? Na gestão do grito Não, pois não que seja é, o caso do senhor, professor, mas eu sinto também que tem professor que fala que, assim, que é aparentemente a lógica que tem, tá, o pessoal tá em casa, vamos passar mais atividade, não sei, não estão assistindo aula porque estão em casa, vamos passar mais atividade, vamos cobrar mais, que a gente quer participação dos alunos. Aí acaba sobrecarregando a gente, igual esse período, por exemplo, esse estágio, parece que todos os professores resolveram fazer um seminário, uma apresentação, um projeto, uma coisa assim. Tá, beleza, mas tipo, um em cima do outro, assim. Por exemplo, segunda-feira que vem a gente já tem 2 seminários para apresentar, tipo, é o do senhor e o de banco de dados. E assim, já entendi. são uns assuntos mais complicados para pesquisar e tem tempo para trabalhar, tem que estudar para a prova, para seminário. Aí eu sinto que assim, tá pesado, parece que falta uma compreensão do lado dos professores, de alguns no caso. É relativo, entendeu? É complicado. É complicado. A gente tem uma rubrica que é uma situação complexa. Enfim, é novidade, entendeu? Não se estressem também com a gente, não, que não tá sendo fácil pra gente também, não. Exatamente. Eu acho que Ana veio aí de Fujioka, né? Nesse computador dele aí. Deve passar o dia sentado no computador, né, Ana? Também. Trabalhando, ensinando. Além da rotina, né? Aí Matheus tá botando, tá complicado, exato. Tantos professores, aqueles professores também não estão. Cara, se vocês soubessem tanto que a gente trabalha. Hoje eu atendi, acho que eu atendi uns 10 alunos hoje, que tá na reta final do TCC. Tá me ouvindo já? E vai ser a partir da semana que vem, Mas não TCC. consigo ouvir eles, ninguém, na verdade. E tá complicado, a galera tá desesperada, a gente tá com entrega final também da fábrica de software. E tá complicado, velho, tá situação difícil. Professor, sem querer ser chato, mas tem um grupo aí e o tempo tá acabando, eu quero jantar. Não, eu não tô sendo chato, não, tô esperando o grupo se pronunciar. Não, Tô sem gastando eu. tempo aqui. Quem tá sendo chato sou eu aqui que tô interrompendo, mas. Fica à vontade. Quer falar? Fala aí. Não, é que tem a prestação Não, do não, eu só Lael, queria né? jantar. Verdade, né? São Verdade. 8 horas. Mas é o que eu tô falando. Eu estou Não, falando porque ninguém no certo, grupo, mas. os grupos estão se pronunciando. Vocês estão entendendo? Quando é 8, 8 e 10, encerra a aula. Se ninguém disser, professor, eu quero apresentar. Meu grupo quer apresentar. Então, fique à vontade. Quem quiser apresentar que tá pendente aí, são dois grupos pendentes. Grupo de Matheus e grupo de Lucas. Eu vou interromper a compartilhamento, Jonathan. Você clica nessa setinha aí, que tá ao lado dos avatares aí, ó. Quantidade de aluno, tem que compartilhar conteúdo. Aí você compartilha a tela. Pode ficar à vontade. Não tô gastando tempo da aula, não. Tô conversando porque o grupo tá falando, né? É um momento de socialização também entre vocês, né? Que todo mundo aí já passa o dia dentro de casa trancado, né? Vocês sabem o que é que eu tô fazendo com a galera do P7? Todo final de aula a gente tira 20 minutos pra ficar conversando. Besteira. Ô, professor, eu tava meio Quando voado, acaba a aula, a gente fica conversando besteira no final de aula. professor. Fala. Eu tinha falado hoje contigo que eu não tava meio voado dessa apresentação. Uhum.
precisa criar slide ou eu posso ir falando aqui, mostrando algumas telas? Porque é o seguinte, eu não vou Fica a ter teu nem critério, cara. Fica a teu critério. para Você não é desenvolver. obrigado. Não é obrigado slide, não é obrigado vídeo, não é obrigado. É importante você falar durante 10 minutos de um tema que você acha legal relacionado à computação, entendeu? Aí eu queria mostrar aqui, tipo, como a gente pode utilizar a computação para como é que se diz? O IoT para a Pronto, gente fica à vontade. ganhar em questão de custo, entendeu? A gente diminui Uhum. o custo de empresa, seja lá o que for. E tem uma coisa legal que eu fiz aqui na empresa que eu estava, que eu posso apresentar aqui e serve como uma parte da aula também, que envolve. Exato. Tu tá agendado para segunda-feira que vem, né? Era, né? Era para segunda-feira que Opa, vem. tá. Eu não sei se vocês sabem já, mas eu tô meio bugado aqui, eu não consigo ouvir vocês. Mas me disseram que vocês estão me ouvindo, né? Beleza, E estamos te ouvindo aí. o que eu vou mostrar aqui um pouquinho é uma em Node que eu estava estudando, né? Espero que não tenha problema, o código realmente não é meu, mas eu peguei ele para estudar e eu queria meio que mostrar para vocês como é que ele funciona. Certo. Aqui ele seria dividido nas sources controllers, né? E nessa página aqui seria as rotas, onde aqui ele estaria ligando os controllers, né? Cada uma controller das ONGs, certo? E ele chama, no caso o controller das ONGs aqui, o profile, o incident controller e o section. E é aqui que eu seto as rotas. Oi. Certo. E aqui, no caso aqui seria onde eu setaria as rotas. No caso, alguns devem saber routes post, né? Onde, no caso, eu enviaria os dados, essas coisas. E quando a URL está com esse nome aqui, eu automaticamente vou para essa rota aqui. No caso, section control create. Mas eu vou mostrar, dar um foco maior nas ONGs, né? E nos incidentes. Opa. O computador nada boa noite. Pronto. Aqui onde eu crio as rotas. Para eu criar um incidente, no caso, eu precisaria desses componentes aqui, o título, a descrição e um valor. E esse ONG ID, no caso, a ONG, que é ela que seta, no caso, é ela que cria um incidente, né? Então, eu preciso do ID dela para ter, no caso, como uma autorização para poder criar um incidente. Não sei se vocês entendem. Aí ele vira esse ID que conecta a tabela incidente, onde ele vai inserir o título, no caso esse título vem para cá, né, como respectivo nome e o long ID. E depois ele retorna um JSON, né, no caso o ID do incidente criado. Eu também posso, aqui também tem a rota, né, tem a rota get, onde ele vai retornar os incidentes listados por uma ONG, aqui em cima. No caso, ele vai retornar a incidência, né? E ele vai procurar as ONGs no caso, pelo ID que foi igual ao ID da ONG que foi criada e vai retornar. É uma situação bem parecida com a das ONGs também. Deixa eu solicitar por aqui, Alberto. Pronto. Eu preciso setar aqui, aí eles geram um valor aleatório para uma ONG para ser criada, o ID dela. Eu preciso acessar o name, o e-mail, no caso o número de contato, como eu botei o WhatsApp,
uma cidade e a União Federativa. Ele coloca aqui nesse eixo e depois insere na tabela e retorna o ID dela. Aqui nessa tabela de cima ele vai retornar todas as ONGs, no caso, em que foram cadastradas. Como exemplo, eu posso mostrar aqui no Insomnia. No caso, eu listo aqui todas as ONGs. Ó, a ONG criou, no caso, só um minuto. Aqui eu tenho duas ONGs criadas. Dá pra ver que o ID delas são diferentes, né? E eu, no caso, seto desse jeito aqui. Como eu não tenho um avião, né? Eu setei desse jeito. Um JSON, um push, um name, e-mail, WhatsApp, city e o F, né? Certo? Por aqui. Bora você pagar. Pronto, ele criou mais uma ONG. Aqui, ó. Criou mais uma ONG. Certo? Aqui da mesma forma. Aqui ele mostra as ONGs que foram criadas, no caso, os incidentes listados. E cada uma tem o seu ID. Certo? E é isso. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. E aí, o senhor tem uma pergunta? Não, tranquilo. Fala, Tarcísio, qual é a sua pergunta? Não tem pergunta não, tranquilo. Esse é o grupo de Lucas, Ian, Lael e Jonathan, né? Sim, Ou não? sim. Beleza. E Matheus, viu? De Matheus, hein? Bom, então vou finalizar aqui a aula, certo? Se Matheus Queiroz não compareceu. Eu também queria saber, viu, Ana? Eu também não tenho nem ideia de quem é, não. Não mentir. Então, estão aqui as notas dos senhores, certo? Os seminários desse dia, de hoje. Na semana que vem, a gente começa no mesmo horário. Esses grupos que estão de verdinho são os de hoje. E os que estão aí dessa foi salmão aí, né? São os grupos da semana que vem, certo? Então vai ser mais ou menos essa métrica aí, 10, 12 minutos estourando aí, certo? Pronto. Então agora todo mundo aí, quem tiver dúvidas, fique à vontade, né? Cara, dá. Agora que eu já marquei uma aula agora para 8h20, entendeu? Aí eu vou sair agora para trocar de sala. E eu acho que vocês têm uma segunda aula agora também, né? A gente tem uma segunda aula, mas a apresentação Herbert Richards seria massa também. Mas aí é com o senhor. Tem como deixar para segunda, Herbert? Porque tu já foi sorteado para semana que vem, né? Eu programei algo em torno aí de 1 hora no máximo de 10 minutos de aula, certo? Guarda para segunda-feira, cara. Aqui já começa logo, segunda-feira, de 7 horas. Beleza? Então, boa semana para os senhores aí, né? Vamos tentar descarregar a energia fazendo alguma atividade aí, para que a gente saia desse período aí com a saúde mental em dias. Beleza? Vocês, boa semana.